Boa noite. A minha equipe, ela ficou com o tema Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo, que é dividida em simpático e parasimpático. A minha equipe ela é composta pela Kedna Rebeca, Ricardo Jefferson, Thiago Henrique, Paulane Cristina e por mim, Sandy. O sistema nervoso autônomo, ele também pode ser chamado de sistema neurovegetativo ou sistema visceral. O sistema autônomo, como o nome já diz, né, autonomia, ele não precisa que o indivíduo faça um certo esforço consciente, né, para que ele venha funcionar. Então, ele funciona automaticamente. Ele tem duas divisões primordiais, que é o simpático e o parasimpático. Ele é responsável pelas funções de respiração, né, ajuda, auxilia na respiração, na circulação do sangue, controle de temperatura e digestão. Esse sistema, ele é formado por um conjunto de neurônios que se encontram na medula e no tronco encefálico. E esses neurônios, através de gânglios periféricos, eles coordenam a atividade da musculatura lisa, da musculatura cardíaca e de inúmeras glândulas exócrinas. Sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é um dos componentes do sistema nervoso autônomo, o qual é responsável por controle voluntário de vários órgãos internos. Ele atua de modo antagônico ao sistema parasimpático. Como assim? Enquanto um contrai a pupila, o outro vai dilatar a pupila. Enquanto um vai estimular a salivação, o outro vai inibir a salivação e assim sucessivamente. O sistema nervoso simpático, ele prepara o nosso organismo para agir em situações de medo, de estresse ou excitação, adequando o funcionamento de diversos sistemas internos para um elevado estado de prontidão. Aqui eu mostro uma medula. As fibras simpáticas estão saindo de dentro dessa medula e indo em direção ao órgão-alvo. Esse órgão-alvo pode ser o olho, o coração, um rim, e eles têm diferentes funções. Mas qual a principal característica do sistema nervoso simpático? Inicialmente, a origem dos neurônios pré-ganglionares, que estão localizados no segmento torácico e lombar da medula espinhal, mais ou menos na T1 a L2. Já a localização dos gânglios autônomos estão próximo à medula espinhal, gânglios paraverbais ou gânglios pré-verbais e longe do tecido-alvo, fazendo com que o comprimento dos axônios sejam curtos pré-ganglionares e longos pós-ganglionares. Neurônios pós-ganglionários simpáticos estão quase sempre localizados nos gânglios da cadeia simpática ou em outros gânglios discretos do abdômen. Bom, a principal característica do sistema nervoso simpático é a liberação, tanto de acetilcolina nos gânglios, quanto de noradrenalina ou adrenalina nas junções neuroafetoras. Mas como isso acontece? Bom, o sinal vai chegar no corpo celular, que vai ser transmitido ao longo do axônio do neurônio pré-ganglionar até a fenda sináptica, onde vai ocorrer a liberação do acetilcolina, que vai agir sobre os receptores no neurônio pós-ganglionar, ativando esses neurônios e liberando a noradrenalina na fenda sináptica. Essa noradrenalina, ela vai agir sobre os receptores adrenérgicos do órgão-alvo, desencadeando suas ações. Mas, gente, a gente devemos lembrar que toda vez que a gente falamos em sistema nervoso simpático, a gente sempre vamos estar falando de noradrenalina. Bom, aqui a gente temos a mesma imagem, só que agora o processo está completo. E devemos lembrar que a acetilcolina ela está sendo liberada na sinapse do gânglio e a noradrenalina na junção neuroefetora. Mas quais são os receptores envolvidos? O receptor do acetilcolina é o colinérgico nicotínico, que nada mais é do que um canal dependente de ligantes, que quando a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, acontece a abertura desse canal, que é um canal catiônico para sódio. Esse sódio vai despolarizar a membrana,
que por sua vez vai elevar a geração do potencial de ação, que vai continuar levando o sinal de impulsos elétricos adiante. Mas qual é o receptor da noradrenalina? São os adrenérgicos. Eles tanto podem ser alfa quanto pode ser beta. O que uma descarga simpática faz no seu organismo? Ele dilata a pupila, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, vasoconstrições periférica e das vísceras, vasodilatação dos músculos esqueléticos. Ele vai diminuir a atividade tato-gastrointestinal e vai relaxar a bexiga. Mas na prática, como isso funciona? Imagine que você vai sair à noite com seus amigos. Você está andando na rua despreocupadamente, você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada de anormal. Mas de repente você começa a escutar barulho. Esses barulhos estão ficando cada vez mais altos e próximos de você. Você olha para frente e se depara com seu pior pesadelo. Isso mesmo, um cachorro. Um cachorro que para muitos é fofinho, para você é o motivo dos seus medos. Porque sim, você tem sinofobia. E o que o seu corpo está fazendo nesse momento? Nesse momento, o seu corpo está lhe preparando ou para você lutar ou para você fugir. Quando estamos em um momento de estresse ou medo, o nosso sistema simpático ele é ativado. Ele libera a adrenalina. A adrenalina estimula o seu corpo para trabalhar mais rápido, o seu coração acelera, para circular nutrientes e gases mais rápido, o seu pulmão dilata, para fazer mais trocas gasosas, o vaso de sua pele contrai e o sangue é direcionado para os músculos e órgãos internos que vão precisar de abastecimento mais rápido. Por isso, depois do susto, você fica agitado, ofegante, sua pele fica pálida e mesmo no escuro você enxerga melhor, porque suas pupilas dilatam, seu sistema visual capta mais luz e você pensa mais rápido também. O comando cerebral são intensos e seus músculos trabalham junto com força total. O seu corpo aquece com atividade e como mecanismo de defesa, você soa. Seus rins e intestino desaceleram e você praticamente suspende a fabricação de urina e fezes, porque nesse momento o seu corpo está lhe preparando para a ação. Então, nesse sistema, os nervos, né, os neurônios pré-ganglionares vão estar no tronco encefálico e nos segmentos da medula espinal de S2 a S4, tá bom? Então, quando nós olhamos, por exemplo, os segmentos S2 e S4, nós até conseguimos ver ali naquela região, né, o corno ou a coluna lateral, né, que é onde fica localizado o sistema nervoso autônomo parasimpático. E também ele está localizado no tronco encefálico, tá bom? Já os neurônios pós-ganglionares vão ficar localizados próximos ou dentro da víscera, né, que é o oposto do sistema nervoso autônomo simpático, já que esse segundo fica longe da víscera. Então, se você olhar, por exemplo, esses gânglios, quando eles estão muito próximos das vísceras, né, quando eles estão ali inervados, você entende que ali há uma situação mais localizada, ok? O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai estar ligado a estruturas que saem nervos, certo? Que saem direto da ponte cerebral ou da medula espinal. Principalmente ali na região sacral, né? Então, esses nervos, eles vão sair aqui da base do encéfalo ou no final da minha medula espinal, na região sacral, que é o final da coluna, né? Ali onde as vértebras se fundiram para dar origem ao sacro, que é a base da nossa bacia. Esses nervos, eles vão liberar qual mediador químico? Eles liberam acetilcolina, que é um mediador que geralmente relaxa ou descontrai as estruturas alvos. E por isso a gente costuma chamar essas estruturas de estruturas colinérgicas.
E vale lembrar que o sistema nervoso parasimpático ele é visto como antagonista, né? Está relacionado diretamente com a ponte cerebral e com a medula espinal. Qual seria a função do sistema nervoso parasimpático, né? Como ele é visto como antagonista, então ele faz tudo exatamente o contrário que o simpático, né, fez. Entretanto, essa característica de antagonista, ela não é totalmente correta, né? Visto que esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, eles se complementam no caso de ereção e ejaculação, tá bom? Mas geralmente o parasimpático ele está relacionado com o repouso, a manutenção e a conservação do nosso organismo, que é exatamente, né, o oposto do que o outro faz. Então ele vai relaxar o nosso organismo ou diminuir, por exemplo, a frequência cardíaca. Ele vai preparar seu corpo também para a digestão, né, que é um momento em que você precisa parar, precisa diminuir a atividade física para que você possa, né, se concentrar ali, principalmente fluxo sanguíneo entre os órgãos viscerais. Então você vai preparar seu corpo para um momento de relaxamento, né? A acetilcolina ela vai liberar ali, por exemplo, também antes de estar dormindo, ela vai ser liberada. Você vai estar liberando bastante para que seu corpo entre em um momento de repouso. É, Nessa imagem aqui, você está vendo todas as atuações do sistema nervoso parasimpático, certo? São as mesmas do simpático, né? Visto que ambos atingem as mesmas regiões e os mesmos órgãos. Porém, a diferença entre eles é que o parasimpático ele libera acetilcolina, que é o oposto do simpático, né? Então, se o simpático manda uma frequência cardíaca aumentar, o parasimpático ele vai diminuir essa frequência cardíaca, os batimentos cardíacos, relaxando assim esse sistema. E claro, né, pode ser exatamente o oposto, exatamente o contrário. Aí varia de acordo com a situação. Falando um pouco sobre a distribuição segmentada das fibras nervosas simpáticas, elas que se originam nos diferentes segmentos da medula, como por exemplo, T1 que termina na cabeça, T2 que termina no pescoço, T3 a T6 que termina no tórax, T7 a T11 termina no abdômen, T12, L1 e L2 nas pernas. Assim, essa distribuição para cada órgão é determinada parcialmente pela localização original do órgão no embrião. Por exemplo, o coração ele recebe muitas fibras nervosas da porção cervical da cadeia, pois o órgão se origina nessa região antes de se deslocar para o tórax. De forma semelhante, os órgãos abdominais recebem a maior parte da inervação simpática dos segmentos inferiores da medula, porque a maior parte do intestino primitivo se originou nesta área. As fibras nervosas secretam principalmente uma das duas substâncias transmissoras simpáticas, acetilcolina ou norepinefrina. Esses hormônios, por sua vez, agem nos diferentes órgãos para causar, respectivamente, efeitos parasimpáticos ou simpáticos. A estimulação simpática contrai as fibras meridionais da íris, provocando a dilatação da pupila, enquanto a parasimpática contrai os músculos circulares da íris, provocando a constrição, ou seja, a estimulação simpática acontece quando precisa da visão longínqua e o efeito parasimpático na visão proximal. As glândulas nasais, lacrimais, salivares e muitas gastrointestinais são fortemente estimuladas pelo sistema nervoso parasimpático, resultando em secreção aquosa abundante. O estímulo simpático tem efeito nas glândulas sudoríparas e apócrinas. Em geral, a estimulação simpática
aumenta a atividade total do coração pelo efeito do aumento da frequência e a força de contração, enquanto o efeito parasimpático é oposto. Ou seja, enquanto no simpático é necessária durante exercícios pesados, o parasimpático permite o coração descansar entre os períodos dessas atividades exaustivas. Por consequência, o efeito simpático aumenta a pressão arterial devido ao fluxo do sangue. Você já foi corajoso? Você sente seu coração acelerar, sua respiração fica pesada, sua pele fica branca e você sente o suor começando a escorrer na sua testa. Apesar do escuro, você enxerga bem à sua volta e tanto o seu corpo como sua mente parecem funcionar mais rápido. Antes mesmo de se recuperar do susto e pensar em uma rota de fuga, seu corpo já se mobilizou para lutar pela sua vida. Essas alterações fisiológicas entre uma pessoa que está de boa e uma que está tensa são resultados dos comandos de duas partes do nosso sistema nervoso autônomo, chamados de parasimpático e simpático, que controlam nosso organismo em momentos de calma e ameaça, respectivamente. O sistema nervoso autônomo é o conjunto das fibras nervosas que controlam atividades inconscientes, como ativar glândulas e contrair músculos involuntários por todo o corpo. Suas duas partes trabalham para gerenciar nossos recursos e garantir nossa sobrevivência em diferentes situações. Quando nos sentimos seguros, o sistema parasimpático mantém o sistema circulatório e respiratório em ritmo lento. Por outro lado, os sistemas digestório e excretor funcionam muito bem. Você fica calmo, sente fome e sede. Assim economizamos energia, ao mesmo tempo que absorvemos e guardamos todos os nutrientes que podemos, como carboidratos, lipídios e proteínas que poderão ser usados mais tarde como combustível. Esses nutrientes estarão à disposição quando você precisar. Você já parou para pensar como as drogas agem no cérebro? Neste vídeo vamos mostrar como o álcool interfere na atividade cerebral. Para começar, os seres humanos têm suas ações, emoções e reflexos, toda uma complexidade de fatores orquestrados pelo sistema nervoso. O principal órgão que concentra as funções de controle é o cérebro. Ele é o centro de comando do nosso corpo. É basicamente formado por células especializadas chamadas neurônios. Os neurônios são conectados entre si, e essa conexão permite a passagem de informação entre eles. Essa conexão é chamada de sinapse. Para que a informação seja transmitida, substâncias químicas chamadas neurotransmissores são liberadas no espaço entre os dois neurônios. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam como mensageiros para a comunicação entre os neurônios. Existem vários deles. Essas moléculas podem ser excitatórias, estimulando o neurônio seguinte, ou inibitórias, inibindo a atividade do próximo neurônio. A atividade ou inatividade de um ou mais neurônios afeta o cérebro e o corpo como um todo, podendo alterar o comportamento, movimentos e até mesmo a percepção do mundo ao seu redor. Mas voltando ao álcool, como essa droga especificamente interfere nas sinapses? O ácido gama-aminobutírico, o GABA, é o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos, desempenhando um papel importante na regulação da excitação neuronal ao longo de todo o sistema nervoso. Sua função nessa regulação é impedir que o neurônio seja excitado. O álcool, ao entrar no cérebro, se conecta nos receptores de GABA da mesma maneira que o próprio GABA faria, mimetizando sua ação e aumentando o nível de inibição dos neurônios. Na prática, isso deixa a pessoa lenta e com sono, além de prejudicar a coordenação motora e capacidade de julgamento. O álcool também pode se ligar a outro receptor, o de glutamato. Esse neurotransmissor tem ação excitatória, atuando na memória e cognição. Quando o álcool se liga a esse receptor, este se torna incapaz de receber as moléculas de glutamato, que foram liberadas na fenda sináptica. Ou seja, o efeito excitatório do glutamato não ocorre e suas funcionalidades ficam comprometidas. Essa droga afeta áreas do cérebro específicas que desempenham funções como a memorização, tomada de decisão, movimento e controle impulsivo. Com o consumo contínuo, os receptores podem tornar-se insensíveis. É o que chamamos de tolerância.
É por isso que a dependência faz com que o indivíduo beba com mais frequência e em maior quantidade para obter os mesmos resultados.